Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando agora o noticiário do Agro. Hoje iremos falar sobre um assunto muito frequente e importante dentro do campo. Os agrotóxicos. Força Tarefa de Goiás apreende mais de 1 tonelada de agrotóxico ilegal. O setor de agrotóxicos no Brasil antecipa negócios para garantir insumos para 2022 e 2023. Queremos eficiência, diz deputado defensor do projeto sobre agrotóxicos. Polícia apreende 2 toneladas de agrotóxicos ilegais do Paraguai e no Mato Grosso. Para entendermos melhor sobre o assunto, preparamos uma entrevista com o agrônomo de Iporã do Oeste, Sr. Marcos Poma. Vamos conferir agora com o nosso repórter. Vai daí, Felipe. Então, estamos aqui na Prefeitura de Iporã do Oeste para conversar com o engenheiro agrônomo Marcos Poma sobre os agrotóxicos. Então, o que são os agrotóxicos e quais seus componentes? Bom dia, então, para vocês também. Eu gostaria de comentar que os agrotóxicos, então, eles são produtos químicos, né, que são utilizados em larga escala para a produção agrícola. Tá? Então, hoje, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo e também é o país que mais consome agrotóxicos hoje para a produção agrícola. Então, dentro dessa linha de agrotóxicos, né, que são os defensivos, né, os agroquímicos, nós temos os herbicidas, que são aqueles produtos específicos para controlar as plantas daninhas indesejáveis dentro de uma lavoura, tá? Os inseticidas, que são os produtos químicos que controlam pragas, né, que vão atacar essa lavoura e, consequentemente, vão causar um dano econômico, reduzindo a produção. E os fungicidas também, que controlam os fungos, que são as doenças, né, doenças da planta, doenças foliares, que também atacam as lavouras e consequentemente, elas reduzem grandemente a produção, né? Então, hoje, sem o uso desses agroquímicos, principalmente para grandes áreas de plantio de lavouras, a gente não consegue mais produzir, porque, infelizmente, né, nós temos aí muitas doenças, pragas que atacam as culturas, né? Tudo isso também em decorrência de um desequilíbrio, né, ecológico que está acontecendo de uns anos para cá. Então, como os agrotóxicos interferem na produção agrícola, os malefícios e os benefícios? Muito bem. Então, como eu já falei, né, hoje quase é impossível a gente produzir sem agrotóxicos, né? Mas existem produtores que têm o cultivo orgânico, onde tem produtos ecológicos que são utilizados, né, nessas culturas para controlar pragas, controlar doenças. As grandes culturas hoje de milho, soja, trigo, que são áreas maiores, elas, que são as monoculturas, né, elas precisam do uso de químicos, né, desses agrotóxicos. E um dos maiores malefícios, né, é a concentração desses produtos nessas culturas. Por exemplo, você vai consumir um tomate, você não sabe se esse tomate se tem concentração alta de químicos ou não, mas estudos indicam que as hortaliças hoje, né, milho, feijão, trigo, soja, todos esses produtos aí têm resíduos de agrotóxicos que causam danos, né, à saúde, né, com o passar dos anos as pessoas desenvolvem câncer, outras doenças. Também a contaminação do lençol freático, quando é usado de forma indiscriminada ou sem critérios, esses produtos contaminam o lençol freático e, consequentemente, a água que a gente bebe. Tá? E benefícios está na questão de ele ser um auxiliar ou até ajudar no aumento da produção, né? Porque hoje, se nós pegarmos um cultivo convencional, que é onde é usado agrotóxico, ele produz mais por área, né, do que um cultivo orgânico. Então, né, mas analisando orgânico, então nós temos um produto que vai fazer bem para você, que não vai causar problemas ao meio ambiente e à saúde. Então, tem os prós e os contras, né? O agrotóxico é bom e é ruim ao mesmo tempo, mas tudo tem que ter um equilíbrio no uso, né? Então, quais são os dados ligados ao uso de agrotóxicos no nosso município? Olha, para te responder essa pergunta eu não teria assim informações detalhadas. O que eu tenho assim para dizer é que no nosso município
a gente usa muito agrotóxico. Os agricultores, para produzir nas lavouras, eles usam. Principalmente o glifosato, que é o secante, né? Então, usa-se esse produto para iniciar, né, o preparo da lavoura, dessecar a cultura anterior que tinha. Usa-se muito inseticida para combate, né, das pragas aí que atacam as lavouras, e o fungicida também. Então, mas dizer assim que o município de Porã do Oeste é um grande consumidor de agrotóxico. Obrigado ao nosso incrível repórter Felipe pela entrevista, mas assim como uma moeda, há dois lados da verdade. Exatamente. E para isso vamos direto com o nosso repórter Nicolas, que vai nos mostrar um pouco mais de uma plantação que não utiliza nenhum tipo de agrotóxico. Bom, estamos aqui no Sítio Estações, na linha Schneiders, em Aparecida e Porã do Oeste, com a proprietária Irme, e vamos conversar um pouco mais com ela. Bom, como você vê a importância dos produtos orgânicos em nossa vida? Bom dia, Nicolas, bom dia, Alisson. É um prazer receber vocês aqui no Sítio Estações, uma grande alegria. E de que forma a gente vê a alimentação orgânica em nossa vida? É uma forma mais simples de se produzir o nosso alimento, porém exige mais dedicação, mas a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, nenhuma química, e sim a gente está voltando, assim dizer, ao passado, da forma como os nossos pais produziam, os nossos avós produziam o alimento. E a gente está vendo que é perfeitamente possível. Então essa é uma decisão que a gente tomou em produzir os nossos alimentos, além de produzir para a nossa família, também as pessoas que vêm aqui conhecer e prestigiar o Sítio Estações. Ok. E que tipo de alimentos orgânicos são produzidos em sua propriedade? Então hoje aqui a gente produz toda a linha de alimentos que são orgânicos, que é a parte das saladas, verduras, frutas. Também produzimos suínos e gado leiteiro e galinhas, mas tudo de forma mais orgânica, natural, para ser consumida por nós aqui e para as pessoas que vêm aqui. Ok. E como surgiu a ideia de produzir de forma totalmente orgânica? E por que fizeram isso? Seria só uma questão de qualidade de vida ou teria algum outro motivo? Não, a gente viu, fez estudos e a gente sabe que hoje em dia temos muitos problemas com saúde, muitas pessoas têm problemas de saúde e muitas vezes isso é da forma como a pessoa vive e de que forma ela se alimenta. Então a gente teve essa oportunidade de voltarmos para cá, no interior, e aqui estamos tentando implantar esse sistema, que é uma vida mais simples, orgânica, natural, onde também a gente tem a produção de mel, abelhas sem ferão, entre outras muitas coisas que a gente aqui faz para sim termos uma qualidade de vida mais tranquila. É uma opção. Isso não quer dizer que a gente seja contra ou não aprova a forma que as outras pessoas fazem e como elas produzem. Isso é liberdade, cada um faz como quiser, apenas a gente, a nossa família, eu, meu esposo e as nossas duas filhas, optamos em tentarmos um modo de vida diferente e sim compartilhar com as pessoas também essa experiência. Nicolas e a Irme Schneiders por essa brilhante entrevista. Porém, nós sabemos que nem todo produtor tem a condição de produzir de forma totalmente orgânica. E muitas das vezes, o uso do agrotóxico se torna necessário. E assim como sabemos, a maioria desses produtos faz parte do dia a dia do brasileiro. Para explicarmos isso, o nosso repórter Felipe já se deslocou e vai entrevistar o Sr. Jair Meotti. É com você, Felipe. Boa tarde, meu nome é Felipe e hoje estamos aqui na prefeitura para falar com o agricultor Jair. Então, Jair, quais são os agrotóxicos que você usa em sua propriedade? Bem, a gente lá, em função das atividades, das culturas que a gente tem, a gente trabalha com secantes, né? A linha de agrotóxico para fim de secar as culturas ou plantas daninhas para a implantação de uma nova cultura. Depois disso se trabalha com a questão dos inseticidas, né? No mercado se tem vários nomes comerciais, mas se trabalha com inseticidas para controle de pragas, né? Que podem acometer uma cultura, tanto do milho, da soja, do trigo, né? Então se trabalha com inseticidas para a questão
do controle de pragas e insetos, né? Outros que são utilizados é a questão dos fungicidas, né? Que são agrotóxicos com o objetivo de controlar fungos, né? Também podem causar sérios prejuízos às culturas que estão estabelecidas, então se trabalha mais de forma preventiva com a questão dos fungicidas, né? E no quesitos de agrotóxicos seriam essas três principais linhas que se trabalham. Lembrando sempre da questão dos EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? Que isso é de extrema importância estar sendo utilizado, né? E de forma adequada para a questão da prevenção da saúde de quem está manejando esses agrotóxicos. Qual é a importância dos agrotóxicos para o sucesso do seu plantio? A importância deles hoje disse quanto ao controle de principalmente plantas invasoras, né? E a questão de pragas e doenças que acometem nas culturas que a gente cultiva, né? Claro que isso sempre se faz uma avaliação antes de fazer esse uso, né? Dependendo da incidência de pragas, dependendo da incidência de plantas daninhas em cada cultura tem um índice de tolerância aceitável disso, né? Aonde pode-se ter a presença da planta daninha, onde pode-se ter a presença do inseto praga, mas a quantidade com que ela se encontra não venha causar nenhum prejuízo para a cultura que está estabelecida. Então você faz primeiro esse levantamento a partir de um acompanhamento técnico, e se é diagnosticado a necessidade de se fazer um controle, então se aplica a questão do herbicida para a questão de controle de plantas invasoras ou dos inseticidas, fungicidas para a questão de controle de pragas, né? É importante sim para você ter uma boa produtividade, mas sempre levando em consideração a necessidade de fato, né? Para não se ter usos exagerados, vamos dizer assim, né? Sabe-se que isso também pode ser um poluente, né? Então tem que se ter um uso consciente desses materiais aí na atividade da agricultura. Então, e de que forma você aplica esses agrotóxicos e quais são os cuidados que você utiliza? Para fazer a aplicação dos agrotóxicos, hoje inclusive tem normativas, tem leis para ser seguidas, né? Tem alguns princípios ativos dentro de algumas linhas de agrotóxicos que só pode ser feita aplicações ou uso deles com determinados equipamentos. Um exemplo, no caso, é a questão de tratores ou maquinário gabinado. Isso já é uma exigência que se tem. Outra questão é a própria questão do equipamento de proteção individual, os EPI, né? Então, se vocês forem buscar isso na literatura, né, isso é um traje, uma vestimenta que o usuário, quem vai aplicar esses agrotóxicos, tem que estar usando, né, que se consiste desde proteção visual, de olfato, de contato físico, né? Então é um traje bem completo para a questão de proteção individual ali. Voltando um pouco às formas de aplicações, pode ser tratorizado, as formas de aplicação desses agrotóxicos, pode ser manual, postal, né? Quem tem um contato maior lá na agricultura, talvez tem familiares que trabalham na roça, pode questionar o que é a D20. Popularmente se fala D20, é um pulverizador postal de 20 litros que se usa para fazer aplicação na lavoura, né? Então lá na agricultura tem que ser bastante esse ditado ali da D20, que é um pulverizador postal. Outra forma de aplicação desses agrotóxicos que está vindo forte no mercado é pulverizações aéreas, né? Com drones. Na nossa região, como são áreas pequenas, está se trabalhando forte nisso, está se chegando no mercado com isso. É um investimento alto inicial,
mas é um equipamento que possibilita fazer aplicações em áreas mais íngremes, né? Favorece um pouco a questão por reduzir, dependendo da cultura, a questão do esmagamento, do amassamento das culturas que estão estabelecidas, né? E reduz o volume de cauda aplicada também, né? Então é uma tecnologia também que está vindo uma forma de aplicação. E são as principais utilizadas hoje nas propriedades, na propriedade em si, no ramo da agricultura. Com mais uma bela entrevista, vamos terminando mais uma edição. E você, é a favor ou contra o uso de agrotóxicos? Por hoje era isso. Uma ótima semana e até o próximo noticiário do Agro.